A América Latina é formada por 23 países, ocupando a maior região do continente americano. Sua cultura é resultado do encontro, nem sempre pacífico, de vários povos. Desde o início do século XX, com o desenvolvimento das tecnologias de comunicação, as trocas culturais passaram também a ser feitas via indústria cultural, rádio, discos, cinema, TV e agora a internet. Mas, mesmo antes dessas tecnologias, o encontro entre as pessoas permitiu que partilhassem visões de mundo, conhecimentos e instrumentos culturais. Ouviram, reproduziram, adaptaram e foram recriando novas formas de fazer música. Que música nasce no Brasil das relações fronteiriças com países como Argentina, Uruguai e Paraguai? Como essas culturas foram incorporadas na música sertaneja brasileira? Que marcas deixaram no cancioneiro popular e na indústria cultural? Os gêneros considerados autenticamente caipiras no Brasil são o cateretê, o cururu e a catira. Depois surgem o pagode, com o mesmo nome, mas muito diferente do samba, e vários outros subgêneros chamados de moda de viola. Para o compositor e professor Odilon Basílio, a música caipira vai se modificando ao receber também a influência da música de fronteira. Sim, olha, houve um momento na música sertaneja, na música caipira, né, que, claro, tem um período da música autêntica, né, da música que falava de roça, de boi, de cavalo, né, mas com a própria evolução do gênero, né, chegou um momento em que os artistas, as duplas, começaram a gravar algumas coisas com influência de fronteira, né? Não sei se por um fator comercial, porque, claro que a gravadora tem interesse em vender disco, né? E se existe uma tendência musical que está trazendo benefícios financeiros, é lógico que a gravadora tem interesse que isso aconteça, né? Então as duplas começaram a gravar algumas coisas, algumas músicas com essa tendência de influência de fronteira, que foi, no caso, essa influência mexicana e também a influência na própria América Latina de Paraguai, de Uruguai, de Argentina, né? O músico e professor Jesuíno Júnior Pires fala dos ritmos mais incorporados nesse processo. Tem um grande músico, acordeonista, que é o Raul Barbosa. Ele é argentino, né? E ele é um grande instrumentista que executa chamamé, né? Que é chamamé, a gente chama de chamamé, mas eles chamam de chamamé. É por exemplo, um ritmo argentino e que tem uma raiz, uma origem comum na música guarani. E eu vi ele falando uma vez exatamente sobre isso, porque ele também, de alguma forma, pesquisou, porque, já que ele é um grande intérprete de chamamé, né? Então ele pesquisou essa origem do chamamé. A origem do chamamé remete tanto à polca paraguaia, quanto à guarânia também, que se difundiu muito mais no Brasil. Quer dizer, esses três ritmos, a guarânia, o chamamé e a polca, eles são ritmos que surgiram nas fronteiras entre Brasil, Argentina, Paraguai e outros países ali também, mas principalmente esses três, né? E, de acordo com ele, todos esses ritmos têm uma raiz comum, que é a música guarani. Então, eu acho que esse é o ponto de partida. Por que há, como o Basílio falou, essas similaridades, que às vezes são apenas nuances, às vezes são apenas células rítmicas muito pequenas que mudam de um ritmo para outro, ou andamento?
exatamente porque tem uma origem comum, né, que remete à música guarani, né? Os professores e músicos Jesuíno e Henrique Basílio apontam aspectos dessa influência. E pensando um pouco sobre isso, eu pensei assim, olha, em 3 aspectos que eu acho que são importantes para a gente compreender a influência da música latina aqui na música raiz, na música caipira brasileira, né? Esses 3 aspectos seriam canções, os artistas e os ritmos. No caso das canções, teve muitas canções, muitas músicas que fizeram grandes sucessos, músicas que foram versões, mais. Eu acho que assim, música, por exemplo, já citando um exemplo para ficar mais fácil da gente entender, né? A música índia, que é uma música que foi composta no Paraguai, se não me falha a memória, né? Que é a composição de José Assunção Flores, né? É uma música que ela se tornou muito conhecida, né? Então isso eu acho que foi assim, um ponto de chegou no Brasil, né? De alguma forma. Cascatinhana. Isso. Chegou no Brasil essa música, e aí eu acho que os artistas começaram, por conta desse sucesso, a fazer versões brasileiras dessas músicas. No caso da Índia foi feito por Cascatinhana e a letra foi colocada, se não me engano, por José Fortuna, né? A letra foi José Fortuna. Então, se não me falha a memória, Índia, eu acho que é a primeira música, a primeira guarânia, né, que entra de maneira mais direta na música raiz sertaneja aqui do Brasil, né? Mas a gente pode citar outras, por exemplo, Galopeira, né, que é uma música extremamente conhecida no Brasil, é uma música paraguaia, né? Já é uma, então, quer dizer, uma polca, já é diferente da Índia, que é uma guarânia, mas é bem parecido os ritmos, né? Depois, musicalmente, pode falar um pouco dessa diferença também, né? Mas eu não poderia deixar de citar também uma terceira canção, e eu sou suspeito para falar dela, porque eu gosto muito dela, que é a Mercedita. Então, a Mercedita já é uma música argentina, né? Compositor Ramon Sisto Rios, e é um chamamé. E aí a gente tem aqui, então, com essas 3 músicas que eu citei, 3 ritmos que são que foram influências de outros países e que estão presentes na música sertaneja raiz, que é a polca paraguaia, o chamamé e a guarânia. Então, quer dizer, só falando das canções a gente já vê uma influência enorme. Jesuíno também recorda a presença de músicos desses países de fronteira na produção musical de cantores de sucesso do Brasil. O grupo, né, paraguaio, aí já estou falando de outra região, Paraguai, não, do México, que são os Castigos, que são um grupo mais recente, eles estão ainda, tocam e tal, mas eles vieram também do Paraguai para fazer gravações, vieram morar no Brasil e começaram a fazer gravações para Chitãozinho Chororó, para todos esses artistas. Então eles também são responsáveis por colocar ali a linguagem da música paraguaia nas gravações das músicas dos artistas aqui brasileiros. Os professores explicam que esses ritmos, embora semelhantes, podem receber nomes diferentes nos diversos países onde são tocados. Às vezes até modifica o nome do ritmo e o ritmo fica chama-se aqui uma coisa e lá a mesma coisa é tocada diferente. Exato. Né? E o contrário também, às vezes o mesmo nome tocado né? O mesmo ritmo com 2 nomes. Com outro nome, né? Exato. Aí eu acho que surge a questão mais complexa da influência da música latina na música raiz brasileira, porque essa mistura acaba misturando não só os ritmos, mas os nomes também. E aí fica às vezes difícil da gente conseguir separar, né, o que é o que. Né? Que para mim, assim, se a gente for pensar do ponto de vista ritmicamente falando,
eu tenho assim, grandes convicções de que isso é um chamamé. Né? E no Brasil, passou a ser chamado de rasqueado, talvez pela levada, rasguido, rasguido, né? Que é essa passada de dedo nas cordas do violão, e que de repente começou a ser usado. Claro que isso também já é usado lá para fora, né? Nos outros países, mas e aí começou a ser chamado de rasqueado, mas eu não vejo muita diferença de um chamamé. Para o pesquisador Gustavo Alonso, essas influências foram vistas de forma negativa para alguns setores culturais, principalmente os ligados à bossa nova. Então, há esse desconforto. E logo depois, eu diria, né, logo depois da entrada dos gêneros mexicanos no Brasil, não muito tempo depois, menos de 10 anos depois, a partir de 58, 59, 1958, 1959, você tem o advento da bossa nova, que é, sim, aí sim, né, uma grande crítica a essa, como ele chamava, de espanholização da música brasileira, né? Os bossanovistas todos são muito claros em expressar nas suas memórias, né, o repúdio que eles tinham desse gênero mexicano, latino, tinha um certo ranço em relação a esse tipo de incorporação estética. Todos eles que escreveram seus livros de memória lembram-se, claro que isso também é uma construção da memória, a gente sabe, né? Mas lembram-se com muito ranço, de certa forma, da moda dos anos 50, da moda do acordeon, da moda das músicas dos boleros dramáticos, e não se identificavam com nada daquilo, né? Não tinham muita resistência. Então, de certa forma, eu tendo a ver a bossa nova, sobretudo, como uma certa resistência a essa espanholização da música brasileira, como eles mesmos colocam, né? A bossa nova é um estilo musical, nascido na cidade do Rio de Janeiro, no final da década de 1950. É uma fusão entre o samba carioca e o jazz estadunidense. Entre seus representantes mais conhecidos estão o instrumentista Baden Powell, os cantores e compositores João Gilberto e Antônio Carlos Jobim, além de intérpretes como Nara Leão e Miúcha. O gênero influenciou compositores, músicos e cantores de outros países latino-americanos e continua a ser produzido no país. Para Gustavo Alonso, as resistências à influência latina na música brasileira, presente não só no campo artístico, mas também no acadêmico, vem de uma forma de entender a cultura brasileira longe de sua identidade latina. Claro, com isso geram certas simplificações e polarizações que me parecem, às vezes, um pouco inúteis para a gente pensar a música brasileira, mas que configuram bastante parte desse repúdio ao México, ao bolero, à expressão latina, né? Coisa que e ao canto bolerístico, ao canto com vibrato, ao canto, né, para fora, a uma certa poesia exagerada, melodramática. Tudo isso a bossa nova dá um corte muito forte, né? Criando quase que nichos separados na música brasileira aí a partir do final dos anos 50, repudiando essa coisa da influência mexicana, né? Mas não só mexicana, né? Mexicana, paraguaia, argentina, essa influência latina, do qual nós todos também temos uma parte, né? Mesmo diante das críticas, a música sertaneja brasileira foi incorporando esses ritmos, nascidos nas fronteiras com os demais países da América do Sul. Odilon Basílio destaca o trabalho do cantor e compositor Almir Sater e de sua música chamada Pantaneira, fazendo menção ao bioma Pantanal na região centro-oeste do país, que divisa principalmente com o Paraguai. Então, além dessa influência que a gente estava comentando no México, né, as duplas continuaram a ter essa influência também das nossas beiradas aqui, né? Argentina, Paraguai. Para falar de alguns artistas mais recentes, o Almir Sater, por exemplo, tudo do Almir Sater vem nessa tendência até pela região que ele mora, né? Então, se a gente prestar atenção, ele grava sempre coisas nesse sentido, né?
Por exemplo, ele gravou um sucesso, né? E uma coisa que ele resgatou, mas que tem a ver com a tendência dele, né? Lá vai a chalana, bem longe se vai. Isso é totalmente influência da Mato Grosso, né? Paraguai, né? Ali na beiradinha ali do Paraguai, que são as polcas, as guarânias, rasqueado, chamamé, né? Tudo isso que vem dessa influência da nossa beirada aí, né? Que mais? Aí tem muita coisa nesse sentido, né? Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui, então, é altamente paraguaio, né? E que muita gente gravou, né? E continua gravando, né? Em alguns... A polca paraguaia, né? Odilon fala da música galopeira, escrita originalmente pelo compositor paraguaio Maurício Cardoso Ocampo, e que recebeu algumas versões no Brasil. A mais conhecida é a de Pedro Bento. Suas guitarras, 4 guapos a cantar, galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Galopeira ainda hoje é muito lembrada pelo público e cantada pelos cantores sertanejos. Sua letra fala de um baile na capital do Paraguai e descreve uma dança folclórica do país vizinho. Galopeira se refere à bailarina que, vestida com seus trajes típicos, dança equilibrando uma garrafa ou jarro, chamado galopa, na cabeça. Muitos artistas sertanejos têm seus trabalhos influenciados pela música paraguaia. O compositor e acordeonista Mário Zan, autor de canções como Chalana e Siriema, é um exemplo disso. Odilon Basílio reflete sobre essa influência em cantores sertanejos, que foram surgindo no cenário musical a partir dos anos de 1970. Então, é por isso que eu acho que essas duplas mais recentes é que vão sofrer muito mais essa influência de fronteira aí, né? Porque você pode ver que o repertório deles é muito mais carregado de guarânia, de canção rancheira, de polca paraguaia, do que de toada, de cateretê, né? Isso é uma realidade. Para Odilon, todas essas influências recebidas pela música sertaneja foram sendo acolhidas e integradas à forma de se fazer este estilo de música, que depois de um tempo torna-se tão próprio que não se pensa mais em sua origem, se ela é ou não do Brasil. Essas influências fizeram a mesma coisa, se infiltraram e se enfronharam de tal maneira que a gente nem pensa mais nisso, né? E, no entanto, são momentos, né? Assim como aconteceu também influências de outras tendências, né? Que não é o caso agora, a gente não está comentando sobre isso, mas as influências externas sempre aconteceram, né? E acho que a proximidade dos nossos vizinhos ajuda, colabora nisso, né? O tango, por exemplo, existiu um momento em que se gravou muito tango, né? Os tangos, as duplas também começaram a gravar os tangos, né? E é a tendência. Cada momento, né? Cada fase existiu uma tendência. A música sertaneja brasileira, que surgiu como caipira a partir das culturas indígena e portuguesa, foi recebendo outras influências, algumas vindas de muito longe pelos meios de comunicação e da indústria cultural, e outras das relações com os demais povos da América do Sul. Seja como for, essa música foi incorporando histórias, ritmos e estéticas diversas, tornando-os também seus.
o que nasceu dessas trocas se tornou algo novo, que passou a fazer parte também da cultura nacional. Seguindo nesta jornada, para entendermos nossa alma latina, te convidamos para a próxima parada, refletindo sobre aspectos que nos ligam à música e à história do México e de toda a América Latina.